E aí me peguei nesse lugar de o que eu sei falar? O que eu sei fazer? Quem sou eu para além da recuperação que eu precisava fazer da minha história? Ser dona do próprio dinheiro pode ter diferentes significados. Se bancar sozinha é sonho, conquista, mas muitas vezes tem um lado que ninguém vê: o medo, a pressão emocional e até mesmo o excesso de trabalho. A gente precisa tomar a decisão, fechar as contas, juntar dinheiro, recalcular a rota. Vamos falar sobre o que não aparece no feed, mas constrói uma mulher independente? A 99P e eu nos unimos para conversar com mulheres que conquistaram a independência financeira e abrem um jogo sobre a responsabilidade do cuidado que vem junto dela. Confere comigo esse episódio! A gente chegou aqui muito porque em algum momento você que estava trabalhando com algo que você gostava, que você era boa, você decidiu fazer uma virada. Então conta pra gente como foi esse momento financeiro também da decisão de sair do trabalho que era mais fixo e seguro para empreender com o que você ama fazer. Bom, primeiro que não foi uma decisão tomada de supetão, foi uma decisão muito pensada. Sair de repente de um CLT com segurança, FGTS e todas as coisas, e uma rotina de 8 horas diárias de trabalho, como todo mundo, para viver da minha arte, foram alguns anos de construção. Eu tive uma primeira conversa importante com um produtor que eu conheço da área, né? Primeiro dizer que eu me tornei DJ fazendo secretariado executivo bilíngue, e aí ele falou, cara, o caminho das pedras, ao meu ver, é esse aqui. E isso me levou para conversas com outras pessoas dentro do mercado e entender como é que o mercado estava funcionando. A gente está falando de 2018. E na época dessa transição de carreira, você estava buscando a realização profissional, porque você queria fazer alguma coisa em tempo integral mais conectado ao teu propósito, ao amor, mas a gente tem um dinheiro envolvido aí, né? Então, como que você imaginou, nesse planejamento todo que você teve, de incluir a parte financeira? Não tinha R$1. Eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho, um CLT e uma filha para criar. E um aluguel para pagar. Eu estava tão focada no planejamento artístico da coisa, de como fazer com que isso desse certo e fazer os contatos, eu me vi pedindo demissão para minha chefe, dizendo para ela que eu ia viver da minha arte, contando com um fundo de garantia. Eu saí em 2023 e o meu FGTS só saiu mês passado. Então, a minha sorte neste momento é que eu tinha algumas agendas já marcadas e eu tinha 2 meses de salário guardados. Foi quando a minha empresa, de fato, começou a dar certo. Eu parei de trabalhar para outras empresas e a minha empresa, de fato, virou ali na pandemia. Então, nesse momento, eu me juntei com as minhas sócias para a gente pensar em estratégias de expandir o nosso negócio. É claro que a gente viu ali uma oportunidade do aumento das discussões de gênero e raça por conta de tudo que estava acontecendo no mundo em 2020. A gente já tinha uma plataforma, digamos assim, relativamente sólida, porque tinha 5 anos que a gente tinha criado a nossa empresa como uma iniciativa, como um projeto pessoal, e ela vira uma empresa em 2020. Eu, sendo artista plástica e, enfim, estando nesse contexto de design, etc., eu deixo de ser CLT depois de um layoff. E, no teu caso, você sai do CLT de uma forma não necessariamente planejada, não desejada. Inclusive, começou a empreender e com trancos e barrancos, inclusive, para se sustentar nessa vida adulta, mais independente, né? Que você começa a empreender e aparecer na internet e crescer tuas redes sociais dessa forma. Exatamente. Eu tinha saído em 2023 do CLT, vim empreendendo e etc, e mudando minha linha editorial de conteúdo, porque a minha linha editorial antes de criação de conteúdo era sobre ancestralidade. Era um lugar onde eu tinha uma comunidade muito grande, mas não conseguia, por exemplo, me conectar com marcas por ser uma pauta sensível, ponto. E aí me peguei nesse lugar de o que eu sei falar? O que eu sei fazer? Quem sou eu para além da recuperação que eu precisava fazer da minha história?
Então me peguei num momento que eu decidi, tá bom, só vou ser bonita, só vou ficar publicando dump lá, sendo bonita. Funcionou? Tem recurso? Temos, mas não é só isso. Faltou propósito, Faltou né? propósito, e eu achei o meu propósito agora. Eu gosto de empreender, eu gosto de ajudar pessoas. O meu sonho é ter uma loja física, então estou me movimentando para isso. Eu sou assistente social por formação. Eu trabalhava numa ONG de odontologia voltada para pessoas com câncer e com deficiência. Eu fazia execução de projetos sociais nessa ONG. E aí, eu comprei o apartamento em 2020. Em 2021, eu comecei na verdade, ainda em 2020, eu falei, já tô em casa mesmo, deixa eu começar a fazer uns pãezinhos aqui para vender pro pessoal do prédio. Já era uma renda extra. Durou pouco tempo, porque eu tava extremamente exausta, não tinha dia, mais nem hora, assim, para fazer. Aí, um dia eu decidi procurar no Google e fui lá. Como ganhar dinheiro pela internet. Aí aparece aquele bando de vídeo que te ilude e tudo mais. Ainda bem que eu sempre tive uma consciência muito boa para eu sei selecionar o que vale a pena assistir e o que não vale. Aí eu comecei a estudar sobre esse assunto. E aí foi em 2021 que eu comecei a fazer tudo isso. Em 2022 investi na carreira com a internet, mas dei uma desanimada porque eu não via nada acontecer, dei uma pausa. Só retomei em 2023, que foi quando eu postei um vídeo no YouTube, que foi quando eu peguei as chaves do meu apartamento. Foi o primeiro vídeo que eu postei. E aí ele tinha tido muitas visualizações. Eu falei, gente, isso aqui vai dar bom. Eu preciso continuar. E aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu continuei dentro desse nicho, é o que eu abordo hoje no meu canal. E a gente tem uma inquietação, né? A gente quer crescer, a gente tá disposto geralmente a fazer coisas diferentes do óbvio. Então assim, você vai fazer pão pensando, alguma coisa vai sair disso aqui, algum dinheiro a mais vai entrar. Então é esse ar empreendedor que a gente tem de, se as coisas não estão indo bem, vamos dar um jeito. Exatamente. Tem saída. E você empreende, né? Você tem um trabalho que você tem múltiplas funções, múltiplas pessoas para lidar. Como que é esse lado B? Como que ocorre desse trabalho e o que isso influencia também nas suas emoções? Então, sim, tem esse lado B, acho que do corre, da nossa independência financeira e da nossa autonomia, que é o custo das coisas, né? E para você ter a sua autonomia financeira, a sua independência e etc., algumas coisas precisam acontecer nesse meio do caminho. Então, pelo menos no mundo do empreendedorismo, falando da minha realidade com as minhas sócias, qualquer hora é hora de trabalhar. Se precisar mandar uma proposta para um cliente, se alguma coisa aconteceu no final de semana, se a gente precisa dar suporte para algum colaborador. Então não é fácil, precisa de muita terapia, de muita rede de apoio. Você mesmo falou, né? Como que isso mexe com as suas emoções? Muito. Mas eu acho que tá por trabalhar com propósito, por ter criado a minha própria empresa, eu sonhei em ter esse trabalho que eu tenho hoje. Você abre o seu e-mail, aí tem assim: 2 pedidos de proposta de trabalho e 3 boletos para pagar. É trabalho árduo, é caro. Empreender não é barato, porque você não pode fazer qualquer coisa. Antes de fazer a transição, entendi que para algumas coisas funcionarem na minha carreira, eu precisava contratar gente profissional para fazer isso. Então, aquilo que a gente não sabe fazer, a gente contrata gente para fazer. Muito bem. Tá me vendo na rede social linda, maravilhosa, porque tem alguém fazendo O corre acontecer. Então, e você, com tudo isso, né, com tantos pratinhos para equilibrar. todos os dias. Todos os dias. Tem uns que vão cair. Deixa cair, deixa quebrar. Depois compra outro, faz de novo, entendeu? Porque, assim, não dá pra equilibrar todos os pratos. A gente não consegue. Faz pouquíssimo tempo que eu saí do meu trabalho formal, né? Faz muito pouco tempo mesmo. E vem o sentimento de culpa ainda, quando eu tô trabalhando de casa, porque se eu tô fazendo qualquer coisa que não é trabalhar, eu falo, gente, eu não tô produzindo, eu preciso produzir o tempo todo. Até 2 semanas atrás, eu ainda tava ganhando 2 salários, o meu como criadora de conteúdo e o outro como trabalho formal. A partir de agora, que eu vou começar a descobrir isso. Aí, o que tá passando na minha cabeça? Se eu não fecho campanha, se eu não fecho trabalho, se não aparece publicidades para fazer ou algo do tipo, eu vou ter que tirar da reserva de emergência, porque... Mas, futuramente, quando eu estiver ganhando a mais, eu pretendo estabelecer um salário para mim, o meu prolabore. Vou separar a parte que eu sei que eu vou gastar todo mês mesmo, nas despesas fixas, e o resto vou ter que guardar. Antes eu era CLT, então todo mês eu tinha garantia, muito embora poderia ser que no mês seguinte eu não tivesse mais, mas era muito mais
fácil de eu ter uma previsibilidade, diferente de agora que eu sou empreendedora. Então, assim, às vezes a comida do delivery que eu vou pedir na sexta-feira pode ser um investimento maior que eu vou fazer na minha empresa. Então, eu preciso olhar para o dinheiro hoje com mais consciência. Eu estou num momento de separar o que é dinheiro meu do que é dinheiro da loja e organizar o quanto a loja precisa para poder, enfim, sobreviver sozinha, o quanto eu preciso para sobreviver sozinha. Muita estratégia no jogo, né? Muita estratégia. Você conseguiu guardar um dinheiro e conseguiu fazer a sua empresa crescer. Conta pra mim o que você fez de diferente ou o que aconteceu que ela deu esse boom. Dá uma dica para as mulheres que estão passando por situações parecidas com a sua e que têm os mesmos sonhos. Quem sabe dá para colocar em prática e fazer mais dinheiro também, né? Boa. Eu sempre falo que ninguém nunca faz nada sozinho. Contar com rede de apoio, né? Não ter vergonha de pedir ajuda para as pessoas. Foi fundamental aí no começo da nossa história, foi isso que nos deu segurança para entender que a gente estava no lugar certo. Claro que depois a gente teve estratégia de comunicação, a gente trabalhava muito com redes sociais e etc. Empreender obriga a gente a fazer coisas muito sem pensar, mas hoje eu guardaria pelo menos um ano de despesa. Porque quando você tem essa reserva de oportunidade, você consegue fazer uma coisa que a maioria das mulheres que empreendem não consegue, que é respirar. A reserva, ela serve para fazer você respirar. Investe o que dá. Investe o que dá, mas guarda. Primeira coisa que você tem que pagar no mês é você mesma. Cara, e assim, ter as suas coisas corretas é essencial. Por mais que demore, ter por mais acesso que a crédito. Cara, ter acesso a crédito, ter o cartão de crédito, entender a sua relação com o cartão de crédito. Cara, eu sei que isso não é uma realidade para a maioria, mas priorize ter o seu nome limpo. Porque a falta de dinheiro, falta de crédito e endividamento são paralisantes. E eu acho que o que me deu mais segurança para conseguir fazer essa transição de carreira, mesmo sem ter a reserva de oportunidade, foram todos os lugares pelos quais eu passei. As pessoas que eu conheci, entender como é que funcionam os processos das coisas todas, como conversar. Eu sempre digo para as pessoas que o que abre as grandes oportunidades da sua vida, elas começam com um bom dia. Sim, com certeza. Com um sorriso cordial. E a conexão que a gente vai criando e fortalecendo com as pessoas, né? Putz, eu queria aprender a fazer unha de gel. Tem alguém no seu bairro que te ensina a fazer isso. Tem alguém no seu condomínio que faz aquilo que você quer empreender. Tem alguém muito perto de você ganhando dinheiro com uma coisa que para você hoje é só uma ideia. E hoje, quando você pensa na liberdade financeira que você alcançou, trabalhando com foco no que você gosta e tudo mais, você se sente dona do seu dinheiro? Sim, eu me sinto dona do meu dinheiro hoje. Ainda tem muita coisa que eu preciso conquistar com o meu dinheiro. Eu olho hoje para o dinheiro na minha vida como uma ferramenta, como um vetor, né? Um caminho para eu alcançar outras coisas. Eu vou fazer esse trabalho para eu ganhar mais dinheiro, para eu conquistar aquele sonho, para eu conseguir habilitar o acontecimento disso na minha vida. Independência financeira, para mim, é completamente diferente de liberdade financeira. Tenho independência financeira, liberdade ainda está acho que um pouco distante de eu conseguir, mas eu vou conseguir um dia. Porque para mim, liberdade financeira é quando você tem essa liberdade de escolher e falar assim, não, hoje eu quero maternar por 1 ano, não vou me preocupar em ir atrás de dinheiro, porque eu tenho dinheiro guardado, meu dinheiro vai dar para isso, né? Porque a independência de você, mulher, sair de casa, ter sua própria casa, essa você alcançou, né? Como uma pessoa independente. Mas a gente sabe que se passar 2, 3 meses e não tiver trabalho, a nossa independência vai com Deus, né? Sim. Eu acredito que sim, para o meu futuro, eu espero continuar construindo isso. São coisas que a gente constrói para além do dinheiro. O dinheiro é um equipamento, mas são coisas que a gente constrói vivendo o nosso propósito. Por isso eu posso dizer que esse é o momento mais feliz da minha vida, porque eu me encontrei. Como é ser a dona da tua vida, a dona do teu dinheiro, a pessoa que controla, que resolve, que decide? Quão empoderada você se sente?
maravilhosa. Eu me sinto maravilhosa, sem falsa modéstia. A paz que isso me causou, ela é indescritível. Indescritível. Sabe, eu falo assim, cara, eu posso sentar aqui, ó. Eu posso pegar um dia da minha semana e ficar maratonando série sem me preocupar em ter que ligar o meu computador ou responder alguém ou falar qualquer coisa, ou ter que agradar alguém que eu não quero agradar, simplesmente porque o meu dinheiro tá guardado. Essa paz, ela é indescritível. E eu queria que todo mundo sentisse isso pelo menos uma vez na vida. Para fechar o nosso papo, eu queria fazer esse balanço, né, de como você chega, sai desse papo, o que você pretende, vislumbra de mudança, falar com mais pessoas sobre dinheiro. Então, como que você sai daqui? Cara, eu tô feliz, assim, com a nossa conversa. Tô com o coração aliviado de conseguir falar sobre os meus sonhos dentro do contexto financeiro. Esse convite de estar aqui hoje, para mim, foi um sonho que eu nem sabia que eu tinha, que foi ser vista como sendo uma mulher de negócios, uma mulher que fala sobre dinheiro, uma mulher que usa o dinheiro como um equipamento para me manter viva, confiante, com autoestima. A gente sabe que quando uma mulher se conecta com a outra, a gente cria uma força gigantesca. O objetivo desse projeto é fazer com que cada mulher se identifique com o que a gente está construindo aqui e que cada mulher sinta que é possível dar o próximo passo, que é possível se mimar, que é possível sair do básico e principalmente ter uma vida financeira próspera e feliz. Que a liberdade financeira, ela pode não comprar a riqueza, mas se ela compra a nossa segurança, a nossa tranquilidade e principalmente a nossa felicidade de pertencer, de estar cercada das pessoas que a gente gosta, trabalhar com o que a gente ama, vale muito a pena. Se você curtiu esse papo, já deixa o like, compartilha com outras pessoas que podem gostar e conta pra gente como é a sua relação com o dinheiro. E claro, não perde o próximo episódio. Fica ligada nas redes da 99Pay que tem sempre novidade. Quando a gente é creator, primeiro a gente planta, depois a gente colhe. A gente rega, A gente rega.